obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. Queria colocar algumas questões muito concretas. Uma primeira tinha a ver com uma questão também que o Sr. Secretário de Estado trouxe hoje aqui, relacionado com o CREM e com o protocolo que foi estabelecido com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. A questão que eu queria colocar tinha a ver com um aspecto concreto que é designada a Iniciativa 3, aumento das taxas de cofinanciamento para 80% no âmbito dos planos operacionais. Nós, o Partido Comunista, também entende que a taxa de cofinanciamento é baixa e fica aquém daquilo que é a necessidade e daquilo que deveria ser também o apoio em termos de fundos comunitários para os projetos que são aprovados. A questão concreta que lhe queria perguntar é se o aumento desta taxa de cofinanciamento vai ser acompanhado do aumento das respectivas verbas, ou seja, dos respectivos apoios comunitários para apoiar os projetos. Não podemos cair na situação que aumenta a taxa de cofinanciamento, a verba mantém-se a mesma e o resultado é que serão menos projetos aprovados, tendo em conta que o teto ou o valor do apoio, a verba disponível não se mantém alterada. Por isso, a nós parece-nos, efetivamente, esta é uma boa medida, mas que, se não for acompanhada do aumento das verbas, poderá não ter um efeito ou um resultado mais positivo. Uma segunda questão que eu queria colocar, e esta vem da discussão do Orçamento do Estado que tivemos recentemente, não vou colocar aqui os considerandos, que são bem conhecidas as posições de todos os grupos parlamentares, mas é uma questão muito concreta também que tem a ver com a transferência para os municípios da Madeira e dos Açores naquele valor referente aos 5% do IRS. E a minha pergunta tem a ver com a transferência de 2009, não com a 2010, porque essa ficou resolvida com o Orçamento do Estado, mas em relação a 2009 nós entendemos que esta verba entra naquilo que são as dívidas do Estado aos municípios. A pergunta que quero colocar é se este pagamento já iniciou ou, se caso não tenha iniciado este acerto de contas, para quando é que o Governo prevê fazê-lo e qual é a forma para o fazer, tendo em conta que o entendimento da Assembleia da República é que a relação entre os municípios é diretamente com a Administração Central e cabe à Administração Central, efetivamente, a transferir estas verbas. Uma terceira questão prende-se com uma portaria que foi publicada a 15 de março de 2010 e que estabelece os critérios para o cálculo das taxas essas que são cobradas pela entidade reguladora de águas e resíduos e que coloca às entidades gestoras concessionárias de serviços multimunicipais e municipais de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. E a questão é muito concreta. Qual é o objetivo destas taxas? Porque é que o Governo já criou a taxa de recursos hídricos, também que temos imensas dúvidas e a qual não estamos de acordo, e cria novamente aqui uma taxa que vai não só honorar os municípios, mas que irá ter certamente consequências naquilo que é a fatura que as populações pagam ao nível da água. Não podemos esquecer que a água é um bem público, um bem que deve ser público, um bem que deve ser para todos, mas não podemos limitar as populações, nem podemos onerar as populações ao pagamento de mais uma taxa, quando se diminui salários, diminui reformas, há o desemprego e que se onera mais uma vez as populações com este custo. Por isso a questão muito concreta é qual o objetivo da taxa e se o Governo não entende que estamos mais uma vez a onerar e a penalizar as populações. Quarta questão tem a ver com uma proposta que também foi aprovada no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, que é uma autorização legislativa para a regulamentação das transferências de subsídios e de comparticipações financeiras para estruturas de trabalhadoras das autarquias locais, nomeadamente serviços sociais, CCDs. Esta é uma matéria que teve também em discussão no Orçamento do Estado. E o que eu queria perguntar era, o Sr. Secretário
Secretário de Estado já referiu um conjunto de iniciativas legislativas que estão em desenvolvimento. Queria colocar em relação a esta no concreto qual é que é o entendimento do Governo sobre esta matéria e qual é que é a calendarização que está prevista para a concretização desta autorização legislativa que foi aprovada no âmbito do orçamento. E muito concretamente se nesta regulamentação que vai ser elaborada, qual é que é o entendimento do Governo sobre aquilo que são os apoios e as comparticipações financeiras para estas estruturas de trabalhadores no que diz respeito ao apoio social e às questões que estão relacionadas com a saúde. E se vai efetivamente ficar resolvido definitivamente este problema que foi criado com o Orçamento do Estado de 2007 e que gerou um conjunto de dúvidas. Os próprios Secretários de Estado, na altura da Administração Local e das Finanças, emitiram até um parecer e uma opinião sobre esta matéria, da sua aplicação do artigo específico da Lei do Orçamento do Estado de 2007 em relação às autarquias, e queria perguntar agora ao Sr. Secretário de Estado o seu entendimento. Duas últimas questões, muito rapidamente. Uma tinha a ver com as comissões executivas das áreas metropolitanas que foram aprovadas, vou concluir, Sr. Presidente, que foram aprovadas também em legislação no mandato passado. Queria perguntar para quando a transferência das verbas que permita o cumprimento dessa mesma legislação. As verbas ainda não foram transferidas e sem elas não é possível formar a Comissão Executiva tal e qual como a lei prevê. E uma última questão, muito rapidamente, já houve outros grupos parlamentares que também abordaram esta matéria e o Sr. Secretário de Estado também já o fez, e uma das questões era que eu ia lhe perguntar qual é que era o entendimento sobre um conjunto de notícias que têm vindo a público sobre a corrupção ou a possível corrupção existente nas autarquias locais. Nós também consideramos que esta é uma ideia falsa e que deve ser combatida. Aliás, a existência ou aquilo que existe ao nível das autarquias locais é de facto uma gota no oceano, mas é preciso provar isso no concreto. E a pergunta que lhe queria fazer era, por um lado, como é que é feito o planeamento e que critérios é que há para as inspeções que são realizadas nas autarquias locais, tendo em conta que há um conjunto de entidades que fazem essa mesma fiscalização e inspeção, IGF, IGAL, Tribunal de Contas, ou seja, e porquê que não, por um lado, estes critérios, e muito rapidamente, Sr. Presidente, na opinião do Secretário de Estado, se não entenderia que seria mais vantajoso haver uma articulação concertada de todas estas entidades em que esta inspeção e fiscalização pudesse ser conjunta, em vez de estar a ir avulsamente às autarquias. Muito obrigado, Sr. Deputada. Presidente. Telegraficamente, só para colocar dois ou três aspectos que não vi completamente esclarecidos, e a pergunta é telegráfica e a resposta também praticamente. Em relação ao CREM, valorizo esse aspecto de que todas as expectativas e os projetos que foram aprovados, que se mantêm os compromissos que foram assumidos com as autarquias, mas não fiquei completamente esclarecida. Há ou não verbas, acréscimo de verbas para fazer face a este aumento da taxa de cofinanciamento? Em relação aos municípios da Madeira e dos Açores, o IRS, eu referia-me ao IRS, à transferência de 2009, ou seja, 2010 está resolvido com o Orçamento do Estado, mas 2009 para quando? Se já iniciou, caso negativo, para quando? E a Comissão Executiva das Assembleias Metropolitanas, eu também me referia aos valores de 2009 que não foram referidos. Obviamente que de 2010 serão quando o Orçamento for publicado, não é essa a questão. Em relação a 2009 estavam em atraso. Pergunto quando serão transferidos para que as Assembleias Metropolitanas possam cumprir a lei que foi aprovada. E em relação às taxas da ERSAR, qual é a sua finalidade? Para que é que servem estas taxas que vão ser aplicadas aos sistemas de abastecimento de água, de saneamento e de resíduos?